Olá pessoal! Hoje a gente vai fazer um exercício aqui sobre posições relativas envolvendo circunferência. No caso aqui, vai ser a posição relativa de uma circunferência em relação a uma reta, R, por exemplo. Então essa circunferência, ela pode estar tangenciando essa reta R, como no caso aqui, eu tenho uma circunferência em vermelho e essa reta R está tangenciando ela, ou seja, está tocando em apenas um ponto. A gente pode ter até uma circunferência externa a uma reta R, ou seja, quando não tangencia, você desenha uma circunferência, a reta está por fora. E inclusive você pode ter o exemplo também de uma reta que está secante à circunferência. Então você tem a circunferência, essa reta corta em dois pontos essa circunferência. Nesse exercício que apareceu na Fundação Getúlio Vargas em 2014, ele diz o seguinte, ó, no plano cartesiano, uma circunferência tem centro 5 e 3. Então desenhei a circunferência e coloquei o centro aqui 5, 3. Ela tangencia a reta de equação. Então eu tenho essa reta aqui e eu tenho todos os valores que eu preciso. O acompanhante do x, o acompanhante do y e o termo independente. Estou chamando essa reta de reta R. Agora eu quero o quê? Determine a equação dessa circunferência, mas é a equação geral, hein, ó. Equação geral. Então vamos lá, turma. O que você pode observar? Você tem o centro e você tem uma reta tangente. Vamos lembrar das nossas aulas de distância de ponto a reta. Então, distância do ponto C, que é o centro, a reta R. A gente estudou que é uma fórmula AX0 mais BY0 mais C. Tudo isso aqui dividido por raiz de A2 mais B2. Aqui, turminha, o que vai acontecer? Quem é o A, o B e o C? Lembra que são os coeficientes da equação geral da reta. Então você já sabe quem é o seu A. O seu A aqui é o 3. Então a gente crava aqui que é o 3. Quem é o nosso B? É o 4. E quem é o nosso C? O nosso C aqui, ó, ele é menos 12. Então substitui. Quando a gente substitui a distância do ponto C à reta R vai ser. Então vamos lá, o A é 3 vezes. Depois eu tenho que calcular o x0. Quem que é o x0? Ué, o x0 é o centro da circunferência, ou seja, a sua abscissa. Então 3 vezes 5, mais 4 vezes. Quem é o y0? O y0 é o 3, é a nossa ordenada. 4 vezes 3, somado com menos 12. Então, divide tudo isso aqui por raiz. O A, ele é 3 ao quadrado e o B, 4 ao quadrado. Agora vamos lá. O que vai acontecer? Vamos fazer a conta. Em cima é 15 mais 12 menos 12. Então aqui cancela. Então eu vou ter a distância do ponto C à reta R vai ser 15, tudo isso dividido por raiz de 9 mais 16, raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Então essa distância é 3. Então eu descobri que a distância do centro dessa circunferência até essa reta é 3. Mas essa distância não é exatamente o raio? É. A distância do centro até a reta R é exatamente o raio da circunferência. Ah, é o raio. Aí a gente tem a equação reduzida da circunferência, que é o x menos o x do centro ao quadrado, somado com y menos y do centro ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então vamos substituir. Quem que é o centro? 5 e 3. Então, x menos 5 ao quadrado, somado com y menos 3 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. O raio não é 3, pessoal? O raio é 3, então 3 ao quadrado, 9. Agora ele quer a forma geral. O que é a forma geral, turma? Essa forma é a forma reduzida da equação da circunferência. A forma geral é você abrir tudo. Então abre tudo aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Depois, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 9. Pronto. Eu fiz o quê? Eu abri e transformei na equação geral. Então aqui a gente costuma deixar assim, ó, x ao quadrado, que está aqui, mais y ao quadrado, que está aqui,
menos 10x, depois menos 6y, e o que sobrou? Mais 25. Isso é igual a zero. Então, essa equação é a equação geral da circunferência. E aí a gente finaliza esse exercício bacana com vocês. Valeu? Um abraço para vocês aí, pessoal.